um estudo, ok? Hoje a gente vai aprender sobre Cristo, nosso mediador, né? Essa ideia de mediação na Bíblia, né? A gente vai entender porque ela é uma questão muito importante para a gente, certo? Mas antes da gente começar, gostaria de convidar vocês para orarem comigo. Estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo me ouvir? Certo? Senhor nosso Deus, pedimos a Tua bênção nesse momento para estudarmos a Tua palavra, Senhor. Que ela seja feita na mediação de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Bom, o que é o mediador? Certo? Em certo sentido, um mediador, biblicamente falando, ele vai ser alguém que se põe entre duas partes, certo? E essas partes, por assim dizer, elas estão em conflito, estão em inimizade. Então esse mediador vai se pôr entre ambos para reconciliá-los, para buscar uma reconciliação. Ao mesmo tempo, esse mediador ele vai simpatizar, ele vai ter empatia por ambas as partes e ambos vão confiar nele, certo? Ele vai representar os dois lados e ele vai procurar uma base para a restauração dessa amizade. Deu para entender? Conseguiram entender? Então, o mediador, alguém que se põe entre duas partes que estão em inimizade para restaurar, para reconciliar essa amizade novamente. Então, ele vai simpatizar com ambas as partes, certo? E vai procurar uma base para a restauração dessa amizade. No Novo Testamento, pessoal, Moisés, ele é chamado de mediador uma vez e Cristo é chamado de mediador 4 vezes. Mas só que ao contrário de Moisés, Cristo ele é mediador de uma aliança superior, uma aliança melhor, por assim dizer, certo? A gente vai consultar agora 2 textos. O primeiro deles, se dá para botar aí, só se der, por favor. Hebreus capítulo 8, verso 6. Já? Aí diz assim, olha, se você puder acompanhar comigo, olha, agora com efeito obteve Jesus tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança e instituída com base em superiores promessas. E depois, no capítulo 9, verso 15. Estão conseguindo acompanhar? Tudo certo? Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, receba a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados, certo? Isso aqui com o tempo a gente vai entender o que isso quer dizer. Então é importante nós sabermos essas verdades, pois a Bíblia não trata de Cristo somente como nosso exemplo, certo? Geralmente quando as pessoas falam sobre Jesus Cristo, a primeira coisa que eles vão fazer é que é alguém que veio para nos dar um exemplo, para alguém que veio como ensinar a amar o próximo. Na verdade, não. Primeiramente, ou principalmente, a Bíblia trata de Cristo como nosso mediador, certo? Nosso mediador. E essa mediação pela qual foi estabelecida entre Deus e os homens, foi estabelecida a nova aliança, ela é o tema principal da Bíblia. Como a gente sabe, a Bíblia é um livro de salvação, a Bíblia é um livro que fala sobre salvação. E para me explicar esse assunto para vocês, eu vou destacar 3 pontos. Primeiro, é a necessidade que nós temos de um mediador. Por que nós precisamos de um mediador, certo? Porque é necessário que alguém medie a nossa relação com Deus. A razão fundamental, certo? Preste bem atenção nisso. A razão fundamental é que Deus e os homens estão separados um do outro. Certo? Deus e os homens são separados um do outro. Por causa do pecado, aquela amizade original que tinha lá no Éden, lá quando Deus cria Adão e Eva, ela foi quebrada. E desde então, o que permanece entre ambos é a inimizade. Ok? Isso é claramente ensinado nas Escrituras. Isso é claramente ensinado que Deus e o ser humano, eles são inimigos.
certo? Aí a gente vai entender, guarde isso para você entender a necessidade que nós temos de um mediador. Deus e os homens são inimigos, veja só, a inimizade da parte do homem, certo? Romanos capítulo 8, verso 7 diz, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à sua lei, e nem pode estar. E também a inimizade da parte de Deus. Pensa assim, não, inimizade só há da parte do homem. Não, a inimizade também é da parte de Deus. Porque está escrito assim, olha, pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e justiça dos homens, que impedem a verdade pela injustiça. Certo? Então, nesse sentido, o mundo todo é culpado aos olhos de Deus. Amém? Por quê? Aí vai Romanos 3, 23, diz o seguinte, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Não há uma viva alma que não esteja sem pecado. Isaías disse que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Ou seja, andávamos desviados do caminho de Deus. Ou do caminho que Deus queria para nós. Então, fazer essas coisas, seguir o nosso próprio caminho e não o de Deus, é tão comum para nós quanto respirar. Nós escolhemos o caminho que é contrário aos caminhos de Deus. Isso é um fato estabelecido na Bíblia. Por isso que acerca do ser humano, olha só que interessante, e uma verdade que às vezes a gente esquece, que a Bíblia fala acerca do ser humano. E tem até uma frase que diz o seguinte, que a gente pode não acreditar em qualquer outra doutrina da Bíblia, menos a doutrina do pecado. Por quê? Porque é algo que você vê na experiência, é algo que você vê diariamente, você vê os efeitos do pecado, você vê na televisão, você vê no seu próprio comportamento, são coisas que você vê e observa todo dia. Então, as Escrituras afirmam sobre o ser humano no seu estado de pecado o seguinte, estavas naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Isso aqui é o ser humano sem Cristo, certo? No seu estado de inimizade contra Deus. Efésios 4, versos 18 e 19 diz, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância e dureza do coração, havendo se tornado insensíveis, entregaram-se à devassidão para cometer com avidez todo tipo de impureza. Certo? Então, o estado de uma pessoa sem Cristo, ou uma pessoa separada de Deus, é esse. Certo? E aqui nós precisamos refletir um ponto interessante sobre o que a Bíblia fala sobre o ser humano. Certo? O que a Bíblia fala sobre o ser humano? Como é que a Bíblia descreve? Porque presta atenção, nós vamos ter uma definição do que é o ser humano. Certo? A gente vai pensar ao ser humano dessa forma. Só que a gente vai ter que tomar base de algum lugar. Okay? A gente vai ter que tomar base de algum lugar. Certo? E só existe duas bases. Uma é o pensamento moderno e a outra é o pensamento bíblico. Certo? Se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e a verdade, então aquilo que ela fala sobre o ser humano, ela é verdadeiro. Certo? Então, o pensamento bíblico, ele é o oposto, ou necessariamente, ele é diferente do pensamento moderno acerca do ser humano. Certo? Eu queria só um copo d'água, só para molhar as palavras aqui, por favor. Okay? E olha só, presta atenção, por quê? O mundo, pessoal, isso aí você vê na internet, onde você quiser pesquisar. Pessoas que tratam sobre a paz mundial, essas coisas. Qual o maior problema que o pessoal fala, que as pessoas falam? O nosso maior problema qual é? É que nós estamos separados do nosso próximo. Na verdade, você pega e vai ler, vai estudar sobre isso. Se a gente amasse mais as pessoas, o mundo não seria do jeito que está. Se a gente se importasse mais com as pessoas, o mundo não estaria do jeito que está. Mas olha só que interessante.
é que as pessoas estão colocando os sintomas à frente da causa. Entendeu? Porque o nosso maior problema não é que nós estamos separados do nosso próximo. O nosso problema é que nós estamos separados de Deus. O problema maior não é a separação do meu próximo, isso aí é uma consequência. O principal problema é a nossa separação de Deus. Então, primariamente, o problema não está entre eu e meu próximo, o problema está entre eu e Deus, é esse o problema. E agora observe com atenção. Por exemplo, se eu pegar e brigar com alguém, e ficar em inimizade contra alguém, eu posso constituir, como a gente faz dentro da lei, quando a gente institui um mediador, alguém semelhante a mim, um ser humano também, para mediar esse conflito, certo? Mas e entre eu e Deus? Quem é que vai nos mediar entre eu e o Senhor? O ser humano pecador pode fazer isso? Certo? Claro que não. Por isso a gente precisa de um mediador. A gente precisa de um mediador. E a imagem de um mediador, ela está presente na Bíblia desde o começo. No Antigo Testamento, Deus havia preparado o seu povo de Israel para a vinda de um mediador. Como? Mostrando para ele, através de classes de mediadores que ele havia instituídos. Duas, na verdade, né? Deus estava ensinando ao seu povo, certo? A importância. E olha só, para você entender aqui, quais eram as duas classes de mediadores que existiam na época. Eram duas, certo? A Deus para com o povo, como? Mediante a revelação, mediante a fala, mediante a mensagem que os profetas traziam da parte de Deus. Os sacerdotes, eles mediavam o povo para com Deus, certo? Como? Mediante os sacrifícios que eram feitos em nome do povo. Assim eles mantinham a comunhão entre Israel e o Senhor Deus. Estão conseguindo entender? Certo? No final, se alguém tiver alguma dúvida, é só perguntar. Só que o que é que acontece? Essa mensagem que os profetas traziam no Antigo Testamento, elas eram incompletas. Ok? Elas eram mensagens incompletas, fragmentadas. Certo? Isso está em Hebreus capítulo 1, verso 1. Ok? E os sacrifícios dos sacerdotes que eram feitos no Antigo Testamento, eles não produziam paz de consciência e nem acesso direto à presença de Deus. E a razão disso é porque é impossível que sangue de touros e de bodes apague pecados. Aqueles sacrifícios que a gente vê no Antigo Testamento de animais, aquilo simbolizava aquilo que aconteceria no futuro, certo? Então, perdão na Antiga Aliança, perdão no Antigo Testamento, sobre a Antiga Aliança, eles eram reais. A revelação, ela era real. Contudo, eram limitados, eram incompletos, certo? Nunca foram alcançados uma perfeita comunhão com Deus mediante aquelas coisas que eram feitas no Antigo Testamento. Certo? Então, essa natureza inadequada da Antiga Aliança, do Antigo Testamento, ela foi dada justamente para que o povo percebesse a necessidade de algo superior. Amém? Percebesse a necessidade de algo superior. Certo? Pense, por exemplo, se você tem um carro já, um carro velhinho, certo? Você vai ser grato por esse carro. Mas isso não vai impedir que você desejar um carro melhor. Um carro novo, não é verdade? Da mesma forma, a Antiga Aliança despertava no povo o desejo por algo melhor, por uma aliança superior, com melhores promessas, esperanças e sacrifícios. O livro de Hebreus, ele mostra
exatamente como Cristo veio para suprir tudo isso. Tudo aquilo que carecia, era defeituoso na antiga aliança, Cristo ele vem para suprir aquilo que faltava muito melhor. Certo? Eu tinha uns textos aqui para consultar, né, mas não sei se dá para botar ali que a parceira lá abandonou o posto. O primeiro deles é Hebreus 7,19. Certo? Diz assim, olha, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Aí o verso 22, coloca lá. Por isso mesmo, Jesus tem se tornado fiador de superior aliança. Aí o 8,6 a gente leu no começo, certo? E o 9,23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Certo? Então, olha só, Cristo com uma só oferta aperfeiçoou para sempre coisas que os sacrifícios do Antigo, as ofertas do Antigo Testamento não faziam. Certo? Mas a de Cristo aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados, Hebreus 10, 14. Ou seja, aperfeiçoou para sempre no relacionamento deles com Deus. Certo? Paulo também vai nos ensinar que a antiga aliança ela era ofuscada pela lei que foi dada por causa dos nossos pecados. A lei tinha uma função, certo? A lei ela tinha uma função. Que função era essa? Era fazer com que o povo, os israelitas, vissem o pecado como algo... Olha só, que isso vale para qualquer época. Era para que o povo... Por que a lei foi dada? Para que o povo visse que o pecado era algo que impede a comunhão com Deus. E que eles sentissem com isso a necessidade de um mediador que os livrasse da culpa do pecado, da culpa e do domínio do pecado, certo? Então, dessa maneira, a lei ela não podia e não pode dar vida, ok? Ela não podia e não pode dar vida. Por quê? Porque ela não capacita o homem a se conformar com as suas exigências, ok? Então, pela lei, ela foi dada para que a gente visse a nossa fraqueza como escravos do pecado. Certo? Depois você lê Romanos 7. Então, a lei, o que ela vai fazer? Ela vai preparar você para receber a Cristo. A lei prepara a gente para receber a Cristo e crer nele. Gálatas 3, 23, 24 diz assim, mas antes que viesse a fé, eram mantidos debaixo da lei, nela confinado, para a fé que haveria de ser revelada. Desse modo, a lei se tornou o nosso guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Então, por que era necessário um mediador? Hein? Por que era necessário um mediador? Por causa do quê? Dos nossos pecados. Certo? Era necessário um mediador por causa dos nossos pecados. Entenda isso. Por você mesmo, por nós mesmos, nós não poderíamos e em hipótese alguma jamais poderemos chegar diante de Deus. Certo? Se o ser humano tentar se chegar perante Deus sem a presença de um mediador qualificado, sabe a única coisa que espera ele? Ira. Certo? A única coisa que espera ele é ira. Certo? Então a gente aprendeu no primeiro ponto o seguinte: por que é necessário um mediador? Certo? O segundo ponto é sobre a provisão de um mediador. Certo? Isso quer dizer que Deus ele proveu um mediador, alguém que fosse perfeito e infinitamente superior aos mediadores do Antigo Testamento. Certo? Que é o seu Filho Jesus Cristo. O único mediador entre Deus e os homens. Certo? O único mediador entre Deus e os homens. E por que ele é perfeito? Certo? Por que ele é perfeito? Ele é perfeito
Porque ele vai representar ambas as partes. Certo? Ele é perfeito, vai representar ambas as partes. Certo? Por quê? Porque ele é Deus e homem. Certo? Jesus Cristo, ele é verdadeiramente Deus e ele é verdadeiramente homem. Olha só que interessante. Jesus Cristo, nesse exato momento, ele está no céu com o seu corpo ressuscitado à direita da majestade, à direita do trono de Deus. Sabe? Jesus Cristo está nesse momento em carne e osso e alma no céu à direita de Deus. Você consegue perceber? As mediações do Antigo Testamento eram simbólicas. Elas apontavam para Cristo. E aqui uma dica quando você for ler o Antigo Testamento. Às vezes a gente lê, pega o Antigo Testamento e não consegue entender. O que são esse monte de leis, monte de sacrifícios, monte de regras? Você deve ler o Antigo Testamento olhando para o futuro. Da perspectiva, olhando para o futuro. Olhando para quem? Para Cristo como aquele que cumpre. Ou de quem essas coisas falavam no Antigo Testamento. Certo? Você lê, porque Deus instituiu o sacrifício de animais, porque isso e aquilo. Mas você deve lembrar, bom, o Antigo Testamento ele aponta para Cristo. Então eu devo ler dentro dessa perspectiva. Certo? Olha, os profetas do Antigo Testamento falavam pelo Espírito de Cristo. Os pecados cometidos antes da encarnação de Cristo foram lançados na conta de Cristo para serem perdoados no momento certo. Certo? Por isso que muitos santos do Antigo Testamento, como Davi, como Abraão, eles puderam ter certeza e experimentar o perdão dos pecados, a justificação pela fé. Certo? Mas duas questões sobre o homem Jesus, nosso único mediador, ela precisa ser feita. Certo? Primeira, por que o mediador veio ao mundo? Certo? Por que Jesus Cristo veio ao mundo? Certo? Quando alguém lhe perguntar, certo, qual foi a razão de Cristo ter vindo ao mundo, agora você vai saber. Certo? Se você não sabia, agora você vai saber. Certo? Por que Cristo, quando você for evangelizar alguém, compartilhar as boas novas com alguém, para você não ficar só no Jesus te ama, Jesus tem um propósito para a sua vida, você vai saber agora por que Cristo veio ao mundo, certo? Por quê? Porque essa razão ela foi dada pelo próprio Senhor, certo? Olha só, Deus Pai, ele escolheu, certo? Na eternidade, no seu Filho, para serem salvos pela sua obra salvadora, por meio da sua união com Ele, muitos dentre a humanidade pecadora. Em outras palavras, Deus escolheu pessoas para serem salvas em Cristo. Certo? Deus escolheu pessoas para serem salvas no seu Filho Jesus Cristo, pessoas dentre a humanidade pecadora. Certo? Aí você pode falar assim, mas isso não é injustiça? Fazer que nem Paulo, reclame com Deus, certo? Eu só estou transmitindo aquilo que a palavra está ensinando, ok? Então, olha só, por que o mediador veio ao mundo? Para que nós fôssemos conduzidos a Deus e a sua glória, para que Deus fosse reconciliado conosco e nós com Ele. Então a sua vinda foi para nos salvar. Certo? Foi para nos salvar. Então, quando perguntarem para você, certo, mas por que Cristo? Por que Jesus Cristo veio ao mundo? Você vai falar assim, olha, ele veio ao mundo para a salvação. Foi para ensinar bom exemplo? Sim ou não? Primeiramente não. Certo? Também, mas não fundamentalmente. A razão principal da sua vinda foi salvar pecadores. Certo? A razão da sua vinda foi salvar pecadores como nós. Certo? Como nós. Segunda coisa que a gente pode dizer sobre Cristo, sobre Jesus Cristo, é o que é que ele, como mediador, veio fazer que só ele, como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, era capaz de fazer.
certo? E aqui a gente pode destacar 3 coisas. Estão conseguindo me acompanhar? Estão conseguindo entender? Certo? Pois, se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode responder, tá? Primeiro, veio revelar Deus aos homens. Ok? Olha só, antes que Deus seja amado e conhecido, é necessário que alguém mostre quem ele é, não é verdade? No Antigo Testamento, você vê realizações, você vê as palavras de Deus, você vê os atos de Deus, que era algo que indica algo sobre o seu caráter, certo? Mas para que Deus fosse conhecido plenamente, de modo claro, era preciso uma revelação, digamos assim, que melhor do que as anteriores. Não que as anteriores não sejam verdadeiras, elas são, mas era necessário uma revelação mais clara, mostrasse quem Deus é de verdade. Por isso, Deus enviou o seu Filho, que é a imagem perfeita de Deus. Colossenses capítulo 2, verso 9 diz assim: pois nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Ele veio como homem entre os homens para tornar Deus perfeitamente conhecido. Certo? Por isso que Jesus pôde dizer que quem o vê, vê o Pai. Por quê? Porque o Pai e o Filho estão unidos em essência, em poder, em caráter e propósito. Certo? Então, se eu quero conhecer a Deus, e algo que só Cristo pode fazer, ninguém mais pode, eu só posso conhecer Ele através do seu Filho Jesus Cristo. Porque Ele veio mostrar quem é Deus. Por quê? Porque Ele mesmo é Deus. Amém? Segundo, Ele veio resgatar homens dos seus pecados. Ele não veio simplesmente para nos dar exemplo, para ensinar sobre o que é amar as pessoas. É importante dizer isso. Entendeu? Porque a falta de amor é consequência, não é a causa do problema. É consequência. Como eu expliquei no começo, fundamentalmente o nosso problema é com Deus, não é com o nosso próximo. O nosso próximo é sintoma. A primeira lei que existe é ame a Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. É esse o primeiro mandamento. Então o nosso problema está aí. O segundo mandamento, que é amar o próximo como a si mesmo, é consequência, a falta de amor é consequência da quebra do primeiro mandamento. Você consegue entender? É consequência da quebra do primeiro mandamento. O próprio Senhor Jesus disse em Marcos 10:45 que o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Isaías, lá no Antigo Testamento, no capítulo 53, ele vai profetizar dizendo que os homens, que o pecado dos homens seriam removidos. Pois se você quiser ler lá, Isaías capítulo 53, versículos 1 a 12. Ele vai dizer o seguinte, que o pecado dos homens seriam removidos mediante a morte de um servo de Deus, um servo justo de Deus. Certo? Esse servo, ele iria substituir os pecadores. Ele tomaria o lugar deles. Isso lembra vocês algo? Um servo justo que tomaria o lugar dos pecadores, ia se tornar uma oferta pelo pecado. Certo? Isso parece familiar para vocês? A ideia de alguém substituir os pecadores para que pudesse se tornar uma oferta pelo pecado no lugar deles? Isso parece familiar, não é? Pois é. Mas onde é que a gente encontraria um servo, nas descrições que a Bíblia traz, um servo justo, sem pecado, que fosse capaz de resgatar os homens? Onde é que a gente encontraria alguém capacitado para tal feito? Não há ninguém qualificado a essa tarefa, eu disse absolutamente ninguém, a não ser Jesus Cristo, Filho de Deus. No Novo Testamento, quando você estiver lendo o Novo Testamento, você vai ver, principalmente no livro de Atos, a expressão, o seu servo, Jesus,
Atos capítulo 4, se eu não me engano. Uma referência a Isaías 53. Certo? Então, como homem, ele foi tentado em tudo, mas como Deus ele não poderia pecar em nada. Por isso ele é o mediador perfeito. Certo? É esse servo justo de Deus que veio resgatar os homens dos seus pecados. Terceiro, algo que somente Jesus Cristo pode fazer. Somente o mediador perfeito pode fazer. Que é restaurar o homem a Deus. Certo? Restaurar o homem a Deus. Preste bem atenção nisso. Jesus Cristo ele existe desde toda a eternidade. Certo? Por quê? Porque ele é Deus. Certo? A gente aprendeu isso quando a gente estudou sobre a Trindade aqui. Ele é Deus. Certo? Ele sempre esteve ao lado do Pai, sempre esteve desfrutando de perfeita comunhão, do amor e da glória de Deus. Ele sempre existiu. Se é que a gente pode dizer assim. Não houve um momento na história na qual ele deixou de existir. Porém, os filhos de Adão, que é toda a humanidade, somos todos nós aqui presentes, certo? Os filhos de Adão, nós estávamos perdidos por causa dos nossos pecados, certo? Nós fomos expulsos da presença de Deus por causa dos nossos pecados. Então, o que é que o Filho de Deus faz? Ele vem ao mundo para fazer com que nós, pecadores, viéssemos a participar da sua comunhão, da glória e do amor do seu Pai. Por isso que algo que só ele faz é nos restaurar a Deus. Estão conseguindo entender? Algo que somente Jesus Cristo faz é nos restaurar. O ser humano sem Cristo, ele não é inimizade, pessoal. Pode parecer duro o que eu estou falando, mas é verdade. Certo? É verdade. O ser humano... É interessante que a Bíblia fala que uma pessoa separada de Deus, uma pessoa que é inimiga para Deus... E aqui eu não estou falando de inimizade com Deus, como a gente pensa assim. Não, a pessoa só é inimiga se ela cometer um pecado grave, um pecado hediondo, assim, sabe? Adultério, assassinato, essas coisas. Não. Qualquer ser humano que ele nasce no estado de inimizade contra Deus. Independentemente se ele for uma pessoa boa. Certo? Moralmente falando. Ele nasce debaixo da inimizade com Deus. Por quê? Porque ele é descendente de Adão. Ele carrega a culpa do pecado. E é essa culpa que o condena diante de Deus. É essa culpa que vai o condenar diante de Deus. Então, independente, pessoal. Independente se a pessoa pode ser moralmente, mas uma pessoa que ela não tem o mediador Jesus Cristo, Filho de Deus, diante de si, a única coisa que ela vai ter de Deus é o seu desprezo. A Bíblia fala que até a oração do ímpio é abominação para Deus. Até a oração do ímpio é abominação para Deus. Por essa razão que é necessário que nós compartilhemos as boas novas com os perdidos. Porque se nós formos alcançados pela graça e pelo amor de Deus, a gente percebe que fora de Cristo ninguém tem comunhão com Deus. Ninguém tem comunhão com Deus. Certo? Por isso que evangelização não é papo de crente chato. Evangelização, ou tu pregar as boas novas, é necessário porque a gente entende que as pessoas fora de Cristo, que as pessoas que não têm o mediador, elas estão num estado de inimizade contra Deus. Amém? Então esse foi o nosso segundo ponto. Nosso terceiro e último ponto, já caminhando para o final, parte 1, certo? Nós temos o final, parte 1, final, parte 2 e final, parte 3. Quais são os ofícios que eram exercidos por esse mediador? Certo? Cristo, nosso mediador, ele cumpriu a sua missão a assumir 3 ofícios: rei, sacerdote e profeta.
Amém? Rei, sacerdote e profeta. Certo? Esses ofícios, quando você pegar e ler o Antigo Testamento, eles vão estar presentes lá, certo? Mas eles apontavam de uma forma embaçada, sabe? É como se você pegasse e se olhasse num espelho, certo? E esse espelho tivesse todo embaçado. Você ia conseguir ver a sua imagem, mas não de forma perfeita, certo? Então, esses ofícios apontavam para o que Cristo iria exercer lá no futuro. Também, o primeiro é o ofício de rei, certo? O ofício de rei. Olha só que interessante. O próprio nome Cristo, certo? Cristo, ele na verdade ele é um título. Entendeu? Ele é um título. Ele não é um sobrenome. E esse título, pessoal, ele aponta para esse ofício de Cristo. Amém? Cristo, ou Messias, quer dizer ungido. Amém? Então, esse nome, esse título, ele destaca Jesus como o Messias de Deus, como Cristo de Deus, seu verdadeiro rei. Amém? Seu verdadeiro rei, o ungido filho de Davi, mencionado pelos profetas do Antigo Testamento. Certo? Então Jesus Cristo, ele é o verdadeiro rei que está entronizado como soberano no seu trono. Seu reino, ele é amplo e universal. Qual é o alvo do seu reino? Eliminar toda a oposição à vontade de Deus, toda a desarmonia causada pelo pecado e garantir a salvação do seu povo. Esse é o objetivo do seu reinado, certo? E embora possa não parecer, certo? Porque quando você olha o mundo do jeito que está, você pensa assim, não, Cristo não pode estar governando agora. Mas embora possa não parecer, todas as coisas se movem em direção para esse alvo, certo? Por isso a gente não pode pensar em hipótese alguma que porque o mundo está do jeito que está, Jesus ele não está no controle absoluto de tudo, certo? Porque o nosso, Jesus Cristo, o nosso rei, ele governa, ele exerce o controle absoluto sobre todas as coisas, a ponto da palavra dizer que não morre um passarinho sequer sem um consentimento de Deus. Ele exerce o controle absoluto sobre todas as coisas, sobre toda a sua criatura. Ele governa tudo soberanamente, mesmo que aos olhos humanos possa não parecer. Certo? Então, porque ele governa tudo para o bem do seu povo. E é exatamente o domínio de Cristo que nos dá segurança na nossa caminhada. Certo? Ele nos dá segurança enquanto Ele mesmo, como Rei soberano, nos conduz ao longo da nossa caminhada no discipulado. Amém? À medida que nós vamos avançando na caminhada cristã, avançando no discipulado, de nos tornarmos parecidos com Cristo, o sucesso, a eficácia disso está no fato de que Jesus Cristo, como soberano, está no seu trono e governa todas as coisas. Amém? Conseguiram entender o ofício real de Cristo? Amém? Se alguém tiver alguma dúvida depois, só perguntar. Segundo é o seu ofício de sacerdote. Certo? O que era um sacerdote? Quando era bem simples, sacerdote era alguém que representava os homens diante de Deus. Certo? Era o representante dos homens. Amém? Hebreus 7-10 mostra que o sacerdócio eterno de Cristo, ele substitui e cancela os anteriores. Ok? Então, sobre o seu sacerdócio, nós podemos dizer que ele, Cristo, certo? Ele o exerce por ter se oferecido a Deus como sacrifício para, primeiro, satisfazer a sua justiça. Isso aqui a gente vai aprender quando a gente estudar sobre justificação. Para satisfazer a sua justiça, para nos reconciliar com Deus e para fazer intercessões por nós diante de Deus.
Olha só que interessante. Quando Cristo ele morre na cruz, derramando o seu sangue, certo? Suportando o destino dos pecadores. Sabe qual é o destino dos pecadores? O abandono eterno de Deus, certo? Só a título de informação, quando Cristo ele está na cruz do Calvário e ele exclama assim, Deus meu, por que me desamparaste? Lá ele estava experimentando o abandono de Deus. Coisa que era destinada para nós. Era para nós estarmos abandonados por Deus. Mas Cristo suportou em nosso lugar, certo? Ele fez purificação eterna por todos os nossos pecados na presença de Deus, certo? Abra aí o capítulo 10 para mim, por favor, de Hebreus. Bota Hebreus 10, verso 12, por favor. Já? Olha só, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Aí o versículo 14 agora. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados, o verso 17 agora. Acrescenta também de nenhum modo me lembrarei, isso aqui é muito consolador para a gente, pessoal, devido à quantidade de pecados que nós temos. Ele diz assim, olha, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Você tem noção do que é isso? Você tem noção dessa verdade de que Deus não se lembrará mais dos nossos pecados, não somente por 100 anos, por 1000 anos, por 2000 anos, mas para sempre. Foi isso que o sacrifício de Cristo fez por nós. É isso que o sacrifício de Cristo fez por nós. Então, com base nisso, ele vive para sempre, para interceder pelo seu povo. É isso mesmo que acontece. Jesus Cristo, olha só que interessante, Jesus Cristo, ele intercede por você no céu. No seu trono, ele intercede por você diante de Deus. Intercede por todos, por cada ser humano presente na terra? Não. Ele intercede pelo seu povo. E quem é o seu povo, pessoal? São aqueles que se chegam pela fé nele a Deus. Por isso, é dito que Cristo, como nosso mediador perfeito, ele pode salvar perfeitamente os que por meio dele se chegam a Deus. Por que ele pode salvar perfeitamente? Pois vive sempre para interceder por eles. Você tem noção do que é isso? Que Cristo, nesse exato momento, ele está intercedendo por você diante de Deus. Ele está intercedendo por você diante de Deus. E algo interessante sobre essa expressão, esse verbo interceder no Novo Testamento, quando ele é aplicado a Cristo. Certo? Ele não indica apenas a fazer um pedido, certo? Ele trata-se de uma intervenção ativa na situação de alguém, ou na situação em favor de alguém, buscando o bem desse alguém. Certo? Intercessão não é um pedido como se Jesus Cristo fosse fraco, fosse alguém fraco. Embora Cristo, como nosso intercessor, ele expresse continuamente o seu desejo ao Pai para que se cumpra a sua vontade na vida daqueles que o Pai deu a ele, sua intercessão é baseada no seu trono, certo? Ela é baseada na sua autoridade, ela é baseada no fato de que ele, como rei, está sentado à direita de Deus, ao lado de Deus, como advogado do seu povo. Certo? Então a intercessão de Cristo, ela nunca vai falhar. Ela nunca vai falhar. Certo? Por isso que nós temos a certeza da nossa salvação. Certo? Nós temos a certeza da nossa salvação. Amém? Então, em resumo, o ofício sacerdotal de Cristo, ele pode ser definido da seguinte forma. Pode ser definido como a sua atividade celestial, ou seja, aquela que ele faz no céu, mediante a qual ele garante que não serão desapontados todos os que se chegam a Deus por meio dele, invocando o seu nome, confiando nele quanto ao perdão dos seus pecados,
acesso à presença de Deus e graça para ajudá-los nas dificuldades e por fim a glória no futuro. Certo? Então, se você tem fé verdadeira em Cristo, fé de verdade, você não será desapontado no que diz respeito à sua salvação e às coisas que se referem a ela. Certo? Ninguém poderá afirmar ninguém poderá chegar na presença de Deus no dia do juízo e ser rejeitado por Deus se creu verdadeiramente em Cristo. Certo? E o terceiro é o ofício de profeta. Amém? Deus, ele falou e pregou a sua palavra por meio de Cristo. Ele pregou a sua palavra por meio de Cristo. Ele falou por meio de Cristo. Pregação dos apóstolos, as cartas escritas que a gente vê aqui, ela era uma extensão desse ministério, desse ofício profético. Eles pregavam em nome de Cristo, inspirados por eles. Certo? 1 Coríntios capítulo 12, verso 13, também falamos dessas coisas não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Por isso, pessoal, que pregação dos apóstolos era a pregação de Cristo. Quando você vê aí algum engraçadinho querendo falar assim, não, a gente tem que ouvir só o que Cristo falou, não o que os apóstolos falaram, não. Os apóstolos falaram como representantes de Cristo. Então, o que eles falavam era a palavra de Cristo. Certo? E mesmo aqueles que nunca tivessem visto o seu rosto, eles poderiam ouvir a sua voz toda vez que eles ouviam a pregação dos apóstolos. E o mesmo ocorre hoje. Amém? O mesmo ocorre hoje quando o evangelho ele é anunciado com fidelidade, quando a palavra ela é pregada com fidelidade. Certo? Então Cristo ele exerce o seu ofício profético ao revelar-nos por sua palavra e Espírito a vontade de Deus quanto à nossa salvação. Certo? Tem um texto aqui, ele não está aqui, mas eu vou ler com vocês, que vai exemplificar isso que eu quero dizer. Certo? Aqui, ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte: por isso, nós também não deixamos de agradecer a Deus, pois quando ouviste de nós a sua palavra, não a recebeste como palavra de homens, mas como palavra de Deus, como de fato é. Então a palavra pregada pelos apóstolos não era palavra de homens. Era como se Deus estivesse pregando através deles. O mesmo ocorre hoje. Toda vez que alguém prega a palavra fielmente, prega a palavra de Deus fielmente, porque tem os falsos pregadores, os falsos pastores, certo? Os falsos profetas, que distorcem a Bíblia. Mas se Deus abençoou com a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, sendo pregada fielmente, sendo exposta fielmente, então receba como palavra de Deus. Certo? Porque de fato ela é. Amém? Então, esse é o nosso mediador, pessoal. Esse é o Deus que se fez carne. Certo? Mediador que é rei, profeta e sacerdote. Eu termino aqui fazendo 6 liçõezinhas para vocês. Certo? Para a gente já caminhar para a parte 2 do final. Amém? Primeiro, por meio de nosso mediador, somente por meio de Cristo, nós temos acesso direto à presença de Deus. Certo? A obra completa que Cristo fez, ela abriu um caminho livre. Lembra que eu falei anteriormente que o pecado ele nos separa de Deus, certo? Então, o pecado ele botou uma barreira entre nós e Deus. A obra de Cristo, a obra salvadora, ela abre um caminho livre ao trono de Deus. Rasgou o véu, ela abriu um caminho à presença de Deus. Agora a gente pode ir na presença de Deus
com confiança em busca de graça, busca de perdão dos nossos pecados, de graça. Nós não necessitamos da mediação de líderes para nos representar diante de Deus. Isso é importante a gente saber, certo? Porque significa que o mesmo acesso à presença de Deus que um pastor tem é o mesmo acesso à presença de Deus que um membro da igreja tem. Certo? Isso é importante a gente saber. Porque às vezes a gente pede para um pastor fazer uma oração como se a oração dele tivesse mais eficácia do que a nossa. Mas na verdade não. Ninguém é mais que ninguém no reino de Deus. Há diferentes funções, lógico, certo? Mas ninguém é mais que ninguém. Todos nós temos um único mediador, que é Jesus Cristo, e é nele que nós somos recebidos na presença de Deus. Deu para entender? É nele que nós somos recebidos na presença de Deus. Segundo, por meio dele somente temos a segurança da vida eterna. Certo? Olha só, pode até parecer arrogância da nossa parte, falar assim, não, eu tenho certeza que eu vou ser salvo. Tenho certeza. Seria arrogância da nossa parte se a salvação não fosse por causa de Cristo. Mas como a salvação, a vida eterna, ela é por causa de Cristo, ela não é uma possibilidade. Jesus Cristo não veio nos salvar potencialmente. Não veio nos salvar potencialmente. Deus veio nos salvar de fato. É uma garantia. Deus nos deu e dará a vida eterna por causa de Cristo. E nós podemos confiar nisso. Certo? Sabe por que é assim? Porque Cristo ele vive para interceder por nós, como a gente leu ainda agora. Está sempre diante de Deus intercedendo por nós. A sua intercessão ela nunca falha. Isso quer dizer que se nós temos a verdadeira salvação, a verdadeira fé em Cristo, se nós fomos salvos verdadeiramente pela fé, isso quer dizer que nós jamais vamos perder a nossa salvação. Certo? A gente jamais, porque como a gente leu ainda agora em Hebreus 7:25, ele vive para sempre. Ele é poderoso para salvar aqueles que se chegam a Deus, porque ele vive para sempre intercedendo por eles. Entendeu? Mas ele intercede por aqueles que têm fé verdadeira nele. Certo? Não é aqueles que têm fé falsa. E a gente vai ver depois as características de uma fé verdadeira e tal, mas não agora. Ok? Então, confie única e exclusivamente em Jesus Cristo para ter a vida eterna. Certo? Confie unicamente nele para ser salvo. Confie unicamente nele para ser salvo da ira futura. Não mais em ninguém. Terceira lição. Por meio dele somente, por meio do nosso mediador somente, nós temos o olhar amoroso do Pai que está no céu. Isso é interessante. Olha só, na verdade, o Pai, ele vai amar o seu Filho Jesus Cristo. Mas como nós, pela fé, estamos unidos ao seu Filho, nós somos amados também. Deus, ele só ama aqueles que estão unidos com o seu Filho, pessoal. Olha, o Pai ele nos recebe como seus filhos adotivos em Cristo. E o amor que o Pai tem pelo seu Filho Jesus Cristo, ele tem por nós por causa da sua união, por causa da nossa união com Ele. Você já leu lá nos Evangelhos, quando ele fala assim, este é o meu Filho amado, em quem me alegro, no batismo de Jesus? O mesmo se diz sobre os seus filhos. O mesmo. Você tem noção do que é ter a certeza que Deus olha para você e fala assim, este é o meu Filho amado, em quem eu me alegro? Aí você pode dizer assim, mas eu não dou razão para Deus olhar e falar isso para mim. Mas olha só, Ele fala porque Ele te vê através do seu Filho Jesus Cristo. E o mesmo que é dito sobre você, sobre Cristo, ele é dito sobre nós também. Então é importante nós crermos nisso. Porque Deus ele nunca vai deixar de amar os seus filhos, em hipótese alguma. Por quê? Porque é Cristo quem media o seu amor por nós.
Cristo que media. Sabe quando Deus vai deixar de te amar? E outra coisa, Ele não vai deixar de... Ele não vai te amar mais nem menos. Certo? Por quê? Porque Ele já é o padrão absoluto de amor. Sabe quando Deus ele vai deixar de nos amar? No dia que Ele deixar de amar o seu Filho Jesus Cristo. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Nunca, em hipótese alguma. Isso nunca vai deixar de ocorrer. Quarta lição. Isso aqui serve até para a nossa vigília, certo? Por meio dele somente, temos a certeza de que nossas orações são ouvidas. Certo? As nossas orações são ouvidas sempre por Deus, devido à mediação de Cristo. E aqui nós precisamos aprender uma coisa, certo? Que o sucesso da nossa oração não está em nós. Não está no fato de se nós oramos bonito ou não. Ela está no fato de que nós temos um mediador perfeito entre nós e Deus. As nossas orações são ouvidas nele, em Jesus Cristo, pessoal. Ainda que você considere a sua oração como sendo fraca, certo? Aquela oração que a gente fala que não, essa oração não passou no teto. Estou orando e parece que ela não passou do teto. Ainda que a gente considere a nossa oração fraca, Deus a ouve. Deus a ouve por causa de Jesus. Mas isso também não significa que você vai chegar perante Deus e orar de qualquer forma. Porque você deve lembrar que, apesar de da eficácia da nossa oração ser ouvida não depender de nós, lembre-se que você está diante do Rei de todo o universo, do Rei de toda a criação. Então você deve reverência para com Ele. Tá? Essa história de que, não, Deus ele é meu coleguinha, meu amiguinho, eu trato Deus como meu parceiro, e aí parceiro e tudo mais, esqueça isso, pessoal. Certo? Não trate a Deus como seu parceiro, porque Deus não é. Ele é o seu pai, mas ele é o rei. Ele é o soberano, então trate ele com a sua devida reverência. Pegue no Antigo Testamento. Pega no Antigo Testamento, Moisés, alguém que falava face a face com Deus. Você não vê Moisés chamando Deus de mano, você não vê Moisés chamando Deus de parceiro. Tratava com reverência. Abraão, alguém que era chamado de amigo de Deus. Quando ele vai interceder por Sodoma e Gomorra, pega a oração dele e olhe lá. Ele não tratou Deus como alguém que fosse um semelhante seu, certo? Então, a eficácia da nossa oração, guarde isso, a eficácia da nossa oração, o fato dela ser ouvida, independentemente se você considera ela fraca ou não, se você seja uma oração longa ou curta, ela é ouvida por causa de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, não pense que você vai chegar de qualquer forma diante de Deus usando todo tipo de palavra, certo? Como se você não devesse reverência para Ele. Uma lição eu quero destacar aqui, vamos olhar as palavras aqui. Uma lição importante que eu quero destacar aqui com vocês, certo? É que Deus ele não nos ouve fundamentalmente por causa da nossa obediência. Certo? Parece chocante. Ele não nos ouve fundamentalmente por causa da nossa obediência. Ele não nos ouve porque nós sejamos obedientes, pessoal. Certo? Eu vou explicar isso aqui. Ele só ouviria por causa da sua obediência se ela fosse perfeita e não tivesse a mancha do pecado. Aí ele ouviria. Por quê? Porque a Bíblia fala que Deus ouve aqueles que lhe obedecem. Certo? Quem é que pode afirmar tal coisa? Quem é que pode afirmar com todas as letras, com todas as forças, que obedece a Deus e que sua obediência não é manchada, é uma obediência perfeita, não tem mancha do pecado? Quem é que pode afirmar isso? Quem é com toda arrogância e prepotência? Quem é que pode? Ninguém. Por essa razão, ainda que Deus ele exija obediência da sua parte, nossas orações elas são ouvidas porque Cristo obedeceu em nosso lugar. Cristo foi obediente. E a sua obediência ela é perfeita. Ela não tinha pecado.
Então a gente precisa tomar cuidado que ao dizer que Deus nos ouve, Ele responde a nossa oração porque nós somos obedientes. Porque nós não somos perfeitamente obedientes. E olha só, até a nossa obediência seria abominação a Deus se ela não fosse mediada por Cristo. Você tem noção de que até a sua obediência, se não fosse a mediação de Cristo, seria abominação a Deus. Já pensou você se esforçando para obedecer a palavra de Deus, se esforçando para obedecer a palavra de Deus, guardar a lei de Deus, mas você não tivesse Cristo como seu mediador, não tivesse a fé em Cristo, seria abominação. Então, deve entender isso, que tudo que a gente faz para com Deus é mediante a mediação de Cristo, inclusive as nossas orações. Certo? Então, Deus não nos ouve fundamentalmente pela nossa obediência, mas Ele nos ouve porque nós temos um mediador perfeito que intercede por nós diante dEle. Então, quer dizer, certo? Eu falei isso para vocês. Então, quer dizer que eu não preciso obedecer? Já que não depende de mim, na verdade, eu preciso obedecer? Já que Deus ele vai me ouvir apesar da minha obediência? Aí eu vou lembrar para vocês o seguinte, que o mesmo Deus que disse que as nossas orações seriam ouvidas, certo? Sempre foi o mesmo que ordenou obediência independentemente se ele atenderia ou não nossas orações. Ele ordenou a obediência. Então, a obediência é um dever nosso para com Deus. A obediência ela não é opcional. Isso quer dizer, olha só, que você deve obediência a Deus porque Ele é o seu Deus. Ele é o seu Pai. Ele é o seu Criador. Ele é o seu Senhor. Você lhe deve obediência porque Ele lhe comprou do império das trevas. Porque Ele lhe comprou do pecado. Você lhe deve obediência a Ele porque Ele te libertou da escravidão que você vivia quando você era escravo do pecado. Você lhe deve obediência porque isso seria ingratidão da sua parte se você não fizesse ingratidão por aquilo que Ele fez por você ao entregar o seu filho para morrer pelos teus pecados. Então, mesmo que hipoteticamente Ele dissesse que não responderia às suas orações, você lhe deveria obediência. Você lhe deve obediência. A nossa obediência não é porque Ele ouve a nossa oração ou deixa de ouvir. Não é porque Ele atende a nossa oração. A gente sabe que a nossa oração é ouvida porque Cristo é o nosso mediador. Mas independente disso, a nossa obediência é um dever. Então, a gente não pode usar a nossa obediência como moeda de troca para com Deus, para que Ele atenda as nossas orações. Ah, não, se eu for obediente, Deus vai me ouvir. É uma relação de interesse, pessoal. A gente obedece a Deus porque Ele é o nosso Deus, porque Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor e nós lhe devemos obediência. Amém? Por meio dele também, quinta lição, por meio dele, nós temos graça para as nossas necessidades. E aqui é um ponto importante também. Porque se nós estamos passando por uma dificuldade, ou sofrendo alguma tentação, nós podemos buscar o trono da graça. Lá podemos ter certeza, independentemente da situação que você esteja passando, nós podemos ter certeza que Deus ele vai nos acolher. Que Deus vai nos dar graça por meio de seu Filho. Deus não vai chegar com a gente e considerar a nossa busca, o nosso pedido como de pouca coisa. Certo? Nós vamos encontrar graça lá por causa do nosso mediador. Ele é alguém que... Cristo, ele nos entende, pessoal. Ele não nos entende somente porque ele é Deus conhecedor de todas as coisas. Ele nos entende porque ele se fez homem e ele conhece ele sabe o que é a dor e a dificuldade humana. Por quê? Porque, como a gente diz, ele experimentou na pele todas essas coisas. Ele sabe o que é isso. Olha o que Hebreus 4, versos 14 e 16, palavras maravilhosas e consoladoras, diz pra gente. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Nós temos fraquezas? Temos.
mas nós temos um sumo sacerdote que se compadece delas, mas alguém que é a nossa semelhança, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça a fim de sermos socorridos no momento oportuno. E a sexta e última lição, certo, é que por meio de Cristo somente, nós temos a certeza de que Deus ele nunca mais vai estar irado com a gente. Você tem noção do que é isso? De que Deus ele nunca vai estar eliminado com a gente. Ele vai estar irritado com a gente, vai estar irado com a gente. Sabe por quê? Porque Cristo na cruz ele eliminou a causa da ira. Ele elimina. Qual foi a causa da ira? A culpa do nosso pecado. Amém? Cristo eliminou. Deus estava irado conosco por causa da culpa dos nossos pecados. E uma vez que o seu sacrifício apagou essa culpa e eliminou a causa da ira, que é a culpa que nos condena, pela fé em Cristo nos tornamos amigos de Deus. Você tem noção do que significa isso? Nós somos chamados de amigos de Deus. Parece arrogância da nossa parte, né? Mas não, a Bíblia ensina que aqueles que pela fé em Cristo se chegam a Deus, eles são amigos de Deus. Certo? Então olha só. Eu vi aqui, eu lembro para vocês, que Deus não estará irado conosco nunca mais. Certo? Se nós estamos em Cristo, Deus nunca mais vai estar irado conosco. Certo? Mas e se eu pecar? Certo? E se eu pecar? Você pensa assim, não, se você pecar, Deus vai derramar a ira dele sobre a sua vida. Se você está em Cristo, isso não vai acontecer. Sabe o que vai acontecer? Preste bem atenção nisso aqui. O seu relacionamento com Deus agora não é mais de réu e juiz, certo? Agora é de filho e pai. Então, quando você desobedecer a Deus, sabe o que ele vai fazer? Ele vai lhe disciplinar como um pai. Talvez essa questão de disciplina não esteja tão comum no dia de hoje. Na Bíblia, ela é frequente. Então, ele vai nos disciplinar como um pai disciplina os seus filhos. E a sua disciplina ela é feita com amor. Não mais por um juiz irado. Ela é feita por um pai que nos ama. Só que muitas vezes essa disciplina pode doer. Pode doer bastante às vezes. Certo? Mas, no entanto, essa disciplina ela vai servir para o quê? Para nos tornar, é Deus fazendo com que nos tornemos participantes da sua santidade. As disciplinas de Deus são as dificuldades que a gente passa na vida. Elas servem, é Deus nos disciplinando como seus filhos, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Ele. Para que a gente abandone o pecado. Amém? Então, portanto, creio que se você acredite que se você crê em Cristo, você se tornou amigo de Deus, pessoal. Se a pessoa que o mesmo que se disse sobre Abraão, sobre outros personagens do Antigo Testamento, que eram chamados de amigos de Deus, o mesmo é dito sobre você, se você creu em Cristo, o mesmo é dito sobre você que você é amigo de Deus. Se verdadeiramente você está em Jesus Cristo, você é amigo de Deus. Isso quer dizer que Deus nunca, eu disse absolutamente, nunca Deus estará mais irado com você. Tudo isso só é possível, tudo isso que eu disse agora, só é possível porque nós temos um mediador perfeito. Alguém que nos media a nossa relação com Deus. Amém? Então, o nosso estudo de hoje foi até aqui. Tá? Vamos orar? Querido Deus, queremos te agradecer, Senhor, por esse estudo. Queremos louvar a Ti por tamanho mediador, que é o Teu Filho Jesus Cristo, que Tu proveste para nós, em nome de Jesus. Queremos agradecer, Senhor, e que Tu nos dê graça para termos uma fé firme em Teu Filho, mediador de nossas almas, e confiemos único e exclusivamente nele. Para louvor e glória do Teu nome é que nós oramos. Amém. Amém.